Fala galera aqui do canal Biologia no Papel. Hoje a aula é sobre células-tronco, assunto que tem caído com frequência em diversos vestibulares e no Enem não é diferente. Afinal, o que é uma célula-tronco? Célula-tronco é uma célula que tem uma grande capacidade de se diferenciar em outras células. Então, uma célula-tronco consegue se diferenciar numa célula renal, em um neurônio, ela consegue se diferenciar em uma célula intestinal, ela consegue se diferenciar em uma célula do sistema imune, em uma célula muscular, ou seja, ela tem uma capacidade grande de se diferenciar. Diferenciação aqui é a palavra-chave. A célula acaba se transformando, se diferenciando numa célula que tem ali uma função específica. Essa é a ideia central de células-tronco. Bom, se ela é uma célula coringa, né, que consegue se diferenciar em outros tipos celulares, por que não usá-las em doenças que levaram as pessoas a perderem células nervosas, musculares, por exemplo, uma doença como o mal de Parkinson, uma lesão medular? Por que não usar uma célula-tronco para tratar essas pessoas, para que essas células se tornem, por exemplo, neurônios, células musculares? Essa é a ideia central das células-tronco, ok? Bom, quando a gente fala em células-tronco, o nome, né? Deixa eu só completar aqui o esquema. O nome é porque é como se a célula-tronco tivesse ali na base, fosse o tronco de uma árvore, e as diversas possibilidades que ela tem de se diferenciar são os galhos dessa árvore. Daí a ideia de célula-tronco. Aliás, tem um acentozinho ali que eu esqueci, mas embora, fica aí na imaginação de vocês esse acento, ok? Então vamos lá, palavra-chave nessa aula aqui, diferenciação. No entanto, meninos, nem toda célula-tronco é do mesmo jeito, nem todas têm a mesma capacidade de se diferenciar. Didaticamente, nós dividimos as células-tronco em dois grupos. As células-tronco chamadas de adultas e as células-tronco chamadas de embrionárias. As células-tronco adultas, elas já iniciaram um processo de diferenciação. Elas são células-tronco, mas já um pouquinho diferenciadas, então o leque de possibilidades dessas células é menor. Então, por exemplo, células do cordão umbilical, né, de um bebê recém-nascido, ou células da medula óssea vermelha. Estas células são células-tronco adultas que têm um leque de possibilidades um pouco menor. Nós chamamos essas células de multipotentes. Elas têm uma capacidade de diferenciação mais limitada. Alguns autores, inclusive, especificam algumas células-tronco como unipotentes, né, capazes de gerar apenas um tipo celular diferente. Vou considerar aqui um aspecto mais básico de multipotentes, né, um aspecto mais geral. Bom, as células embrionárias, né, tem um O aqui no meio, não ficou muito legal esse O, mas tudo bem, vocês entendem esse O aqui no embrionárias, né? Células-tronco embrionárias são aquelas células-tronco que são retiradas do embrião, ok? Essas células-tronco embrionárias são retiradas do embrião, ou na fase de mórula, com 2, 3 dias de gestação. Então, uma célula aí que tem um embrião com várias células. Então, você pode tirar essas células ali da mórula, ok? Tirando essas células da mórula, essas células são células embrionárias. Ou então você tira da fase de blástula, que nos mamíferos é chamado de blastocisto, que é um embrião aí com 5 dias de vida, mais ou menos, ok? Vamos lembrar ali que o blastocisto tem o trofoblasto em volta, o botão embrionário, onde está esse aglomerado de células,
e no meio aqui a blastocele, ok? Então esse aqui é o blastocisto com 5 dias. Qual que é a diferença, né, de tirar células da mórula ou tirar células do blastocisto? A diferença é que quando nós retiramos células aqui da mórula, com 2, 3 dias de vida, né, quando a gente faz a retirada das células da mórula, essas células são chamadas de totipotentes. Então, teoricamente, essas células podem gerar qualquer tipo de célula. Ok? São as células totipotentes, tem um leque de possibilidades gigantesco. Ok? Ainda que seja muito bacana, o ideal é tirar de um blastocisto. É mais fácil tirar a célula, né, cultivar ali um embrião na fase de blastocisto, e a gente pega células embrionárias que nós chamamos de pluripotentes, que tem um leque de possibilidades muito grande, apesar de não formar uma ou outra estrutura, como a placenta, por exemplo. Mas tem um leque muito maior do que as células multipotentes. Em geral, as pesquisas com células tronco embrionárias, elas usam células do blastocisto, ok? A questão é que, para eu tirar uma célula de um embrião, né, esse embrião é um embrião de reprodução assistida, o embrião foi produzido em laboratório com óvulo e espermatozoide, né, que foram estimulados ali a fecundação no laboratório, né, o famoso bebê de proveta, né, são formados esses embriões. Quando eu uso essas células, o embrião acaba morrendo. Então isso envolve questões bioéticas, já que parte, né, eu vou dizer grande parte das religiões considera que a vida se inicia na fecundação. Então você usar um embrião com 5 dias, você está matando uma vida para salvar outra. Os fins não deveriam justificar os meios. No entanto, no Brasil, temos uma lei chamada Lei de Biossegurança que trata de várias coisas, dentre elas o uso de células-tronco embrionárias. E essa lei permite o uso de células-tronco embrionárias desde que os pais autorizem o uso dos embriões, ok? Né, o principal argumento ali para permitir o uso dessas células é que esse embrião ainda não tem cérebro, ok? Como esse embrião ainda não tem cérebro, ele ainda não tem vida, né? Já que a vida acaba com a morte cerebral, a morte encefálica. Então a lei de biossegurança autoriza o uso desses embriões desde que os pais autorizem, ok? Bom, curtiu esse vídeo, achou bacana? Compartilha ele com os teus amigos, com os teus colegas, dá o seu joinha, faça a inscrição aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo e o foco desses vídeos é sempre o Enem. Então tem trazido alguns temas que caem bastante. Beleza? Bons estudos para você.